Bom, bom. Essa última página da prova, a página 6, é praticamente, quer dizer, é só a URGS de 2013. São as questões que faltava pra gente resolver. Bom, aqui tu vai ler todo o textinho e tal, bonitinho, né? Tu tem o troço que tá descendo ali por causa do foguete, os retrofoguetes fazem isso aqui ficar parado no ar os cabinhos descem o jipinho até a superfície e nada acontece. O que ele te dá? Ele te dá a relação entre a massa da Terra e a massa de Marte, te dá a relação entre o raio da Terra e o raio de Marte, e ele quer saber a razão entre a tensão no cabo em Marte e a tensão na Terra. O que acontece? Eu quero dividir a tensão do cabo em Marte dividido pela tensão do cabo na Terra. Tu pode resolver isso aqui tudo por equação. Tu sabe que como ele diz aqui, né, que foi suave e lentamente baixado até o solo. A gente pode considerar que como ele foi suave e lentamente baixado até o solo, ele é baixado com velocidade constante. Então quem que a tensão aguenta? O peso. Então a tensão em Marte sobre a tensão na Terra nada mais é do que dividir o peso que o jipinho tem em Marte pelo peso que o jipinho tem na Terra. E aí o que tu tinha que te lembrar no dia da prova? O que o peso é? Uma força gravitacional. Então, aqui está a divisão principal. Vamos se organizar. O que vai ser o peso em Marte? A constante G vezes a massa do jipinho, né? Vezes, vamos deixar só M, vezes a massa de Marte dividido pelo raio de Marte. O raio elevado ao quadrado, raio de Marte, que é igual a G vezes a massa do jipinho vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado. Nesse caso, o raio é a distância, né, pessoal? E aí, corta o G, corta a massa do satélite, corta a massa do satélite. O que ele diz aqui? Que a massa da Terra sobre a massa de Marte é aproximadamente 10. O que isso quer dizer? Que quando a massa da Terra vale 1, ou melhor, quando a massa da Terra vale 10, a massa de Marte vale 1, né? Por isso que deu 10. Então, quanto é que vale a massa de Marte? 1 sobre. Qual é o raio de Marte? Bom, diz que o raio da Terra dividido pelo raio de Marte dá 2. Então, quando o raio da Terra vale 2, o raio de Marte vale 1. Simplifica a tua vida. Então, Marte é 1 sobre 1 ao quadrado. Sobre, qual é a massa da Terra? 10. Sobre, qual é o raio da Terra? 2. 2 ao quadrado. O que vai dar isso aqui? Sobe invertido, né? Fica 4 sobre 10. 4 sobre 10, 0,4. Tranquilidade. Letra C. Limpamos. 23. 23 é uma questão de... Não sei, não me lembro. Vamos ver aqui. Um estudante movimenta um bloco homogêneo sobre uma superfície horizontal com forças de mesmo módulo. Opa! Todas as forças têm o mesmo módulo, conforme representado abaixo. Em X, o estudante empurrou o bloco, em Y, puxou o bloco e em Z, empurrou com a força paralela ao solo. A força normal exercida pela superfície é em módulo igual ao peso do bloco. Opa, força normal. Aham, vê como é bom aquelas aulas? O que essa força faz aqui? Essa força sim. Essa força sim tem uma componente aqui, né? Essa componente aqui é uma componente Y, chamada de Fy. Essa Fy aqui vai comprimir ou descomprimir o corpo? Comprimir. Nesse caso aqui, ó, vou fazer toda a definição para ti, ó. A força normal, não te esquece que todos os blocos têm peso, né? O que vai ser a força normal nesse caso? A força normal vai ser o peso mais a força Y. Quer dizer, na primeira situação, a força normal é maior que o peso. O que acontece nessa situação aqui, ó? Essa força Y aqui, ó, essa componente Y, vai descomprimir. E aqui tu tem o peso, né? O que vai ser a normal nesse caso aqui? Vou aproveitar essa linha em branco que tem aqui, ó. A força normal vai ser o peso menos a força Y. Então, neste caso aqui, a normal é menor que o peso. E nesse caso aqui, bom, aqui tu já estava careca de saber, né? O peso e a força normal são iguais, porque não tem nenhuma força nem para cima, nem para baixo. Tá vendo aquela história de decorar que o peso é sempre igual ao normal? É, não é. Conclusão Z, apenas na situação Z, letra C. E agora, tinha que fazer um trabalhinho, né? O trabalho realizado pelo estudante para mover o bloco nas situações apresentadas por uma mesma distância D é tal que...
Bom, quando a força é inclinada ou diagonal, o que é o trabalho? O trabalho é φ vezes o cosseno do ângulo. Tá? Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que limpar para despoluir, tá? Então eu vou limpar e vou repetir aqui, senão eu não ia conseguir ver os ângulos lá. Quando tem ângulo, o trabalho é igual a φ vezes o cosseno do ângulo. Por que a gente usa cosseno? Porque diferente de antes, onde eu usei as componentes y, agora eu tenho que usar as componentes x. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. Então o que ele diz? O estudante, o desenho mostra que a distância percorrida pelo bloco nos três casos foi a mesma. Conclusão, essa força é a mesma, essa distância é a mesma, e o cosseno desse ângulo e desse ângulo são iguais. O trabalho realizado em x é igual ao trabalho realizado em y. Mas o que é o trabalho z? A força é paralela. O trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, não vai ter o cosseno do ângulo. No momento que tu multiplica alguma coisa por cosseno, né, gente? Cosseno é sempre 0, alguma coisa. Então, o trabalho dessa situação z vai ser maior do que o trabalho das outras duas situações. Então, trabalhos iguais, niente. Trabalho x igual a trabalho y, sim. E são menores do que o trabalho z. Brasil. Bacana. Então, a última questão da prova, questão 25. E aí acabou. Tudo que é bom já termina. Bom, o que diz esse exercício aqui? É uma colisão, tu já leu. Tu viu que a velocidade do 1 inicial é maior que a velocidade do 2 inicial. Até porque se não fosse assim, não colidia. E aí depois diz que x é antes da colisão, y é depois da colisão. E aí o que ele diz aqui? Que depois da colisão, a velocidade do 1 final é igual a do 2 inicial. E que a velocidade do 2 final é igual a do 1 inicial. Tipo assim, as velocidades se trocaram, né? Tipo assim, essa velocidade aqui é 4 metros por segundo. Beleza? Essa velocidade aqui é 2 metros por segundo. Eles colidiram. E aí as velocidades se trocaram. Esse cara aqui que tinha 2 ficou com 4. E esse cara aqui que tinha 4 ficou com 2. O que é isso? Uma colisão perfeitamente elástica. Então, qual é a barbadinha aqui? Tira fora, tira fora. Perfeitamente elástica. E o módulo do impulso? O que acontece com o módulo do impulso? Gente, impulso é força vezes tempo. A força do 1 no 2 é a mesma força do 2 no 1. Terceira lei de Newton, ação e reação. E o tempo que fica em contato é o mesmo. Então a colisão é perfeitamente elástica e o impulso é o mesmo. Questão da URGS desse ano. Viu como a prova da URGS desse ano não foi tão ruim? Valeu, valeu. Agora vamos tudo que dá no livro 2. Abraço e até mais.